Dizem que alguns manuscritos deveriam permanecer enterrados para sempre. Nem queimados, nem apagados, mas esquecidos, dissolvidos no tempo. Porque certas palavras não são apenas palavras, são portas. E ninguém entendia isso melhor do que Álvaro de Moura, um criptógrafo português que passava noites inteiras decifrando textos que ninguém mais ousava tocar. Ele achava que nada mais poderia surpreendê-lo, até receber uma encomenda, sem remetente, sem registro, sem qualquer pista. Apenas um embrulho de couro preto, envelhecido, onde alguém havia gravado 3 palavras: Non vocare tenebras. Não invoque a escuridão. Álvaro sorriu. Ele não sabia que aquela seria a última noite normal de sua vida. Quando abriu o embrulho, encontrou um manuscrito, um pergaminho tão antigo que parecia se desfazer ao toque. Mas o que mais chamava a atenção eram as marcas de lacre, feitas com um selo que ele nunca havia visto antes. Um círculo, 3 garras e um olho invertido. O mais estranho, o manuscrito estava criptografado em 4 camadas diferentes, com técnicas que nunca poderiam existir em uma mesma época. Era como se alguém tivesse reunido cifras de séculos diferentes e misturado tudo. No final da primeira página, um aviso: somente quem não teme será capaz de ler. Quem teme será lido. Álvaro achou que era poesia. Não era. Ele começou decifrando as cifras mais simples. E quanto mais progredia, mais percebia que aquilo não era uma receita comum. Não falava de rituais, não falava de magia simbólica, falava de engenharia espiritual, de construção, de algo fabricado. No 10º parágrafo decifrado, Álvaro leu algo que o fez estremecer. Demônios não nascem, são montados. E abaixo, desenhos geométricos, como se fossem plantas de máquinas, mas pulsando, vivas, quase orgânicas. Conforme Álvaro decifrava, começaram a acontecer coisas pequenas, mas perturbadoras. O relógio parou, a luz piscou, um cheiro de ferro tomou o ar, e uma sombra começou a aparecer sempre no mesmo canto da sala, mesmo quando todas as lâmpadas estavam acesas. Mas ele continuou, porque pela primeira vez sentia que estava diante de algo que nenhum criptógrafo na história havia tocado. Na madrugada do 3º dia, o manuscrito começou a emitir um som, um sussurro seco, como o papel arranhando a madeira. Ele jurava ouvir seu nome, mas negou. Achou que era cansaço. Não era cansaço. Quando conseguiu quebrar a 2ª cifra, percebeu que o manuscrito descrevia mapas. Não mapas de lugares físicos, mas de espaços entre pensamentos, arquiteturas mentais. Era como se o manuscrito estivesse tentando ensinar a construir uma entidade a partir do medo humano. Cada parágrafo parecia moldar uma peça de um organismo feito de traumas. As fórmulas diziam: primeiro, provoque uma lembrança que dói. Depois, dê forma. Depois, dê fome. Álvaro começou a ter pesadelos. Nos sonhos, uma criatura sem rosto o observava. E sempre faltava algo nela. Um pedaço, um olho, uma mão, como se estivesse incompleta, como se esperasse por ele. Numa noite, enquanto decifrava a 3ª camada, ouviu batidas na porta. 3 batidas.
lentas, frias. Quando abriu, não havia ninguém, mas no chão havia um bilhete escrito com uma caligrafia torta. Pare, ele já está nascendo. Álvaro gelou, mas movido pela curiosidade e pela arrogância, continuou, porque agora ele queria saber se ele estava nascendo, o que exatamente ele estava criando. Quanto mais ele avançava na terceira camada, mais o manuscrito parecia se adaptar a ele. Linhas apareciam onde antes não havia nada. Símbolos mudavam de lugar. Era como se o texto soubesse que estava sendo lido, como se estivesse respondendo. E cada resposta aproximava a criatura do formato final. Nos cálculos, dizia-se que para completar o ser, era necessária uma última etapa. O leitor deve oferecer um fragmento de si. Álvaro achou que era simbólico, metafórico. Até que começou a perder coisas. Lembranças simples, nomes de pessoas, datas importantes, como se o manuscrito estivesse arrancando pequenos pedaços da sua memória. Pequenos demais para ele perceber imediatamente, mas constantes o suficiente para deixá-lo diferente. Na 7ª noite consecutiva, a criatura apareceu, fora do sonho. Uma silhueta alta, magra, com movimentos quebrados, como se ainda estivesse se montando. Ela não tinha rosto, apenas um buraco onde olhos deveriam estar. E no centro do buraco, um símbolo igual ao selo do manuscrito. A criatura esticou um braço para o manuscrito. E o manuscrito respondeu, com as páginas tremendo, emitindo aquele sussurro seco. Álvaro recuou, mas a criatura não atacou. Ela esperava, como se faltasse só uma peça. E então ele percebeu. A última peça era ele. O manuscrito, enfim decifrado até a penúltima linha, revelou: o demônio é a soma dos medos daquele que lê. Ele toma a forma daquilo que você teme lembrar. E naquele instante, Álvaro entendeu. A criatura sem rosto era o medo que ele sempre evitou encarar. Uma memória que tentou enterrar quando era jovem. Algo que ele nunca contou a ninguém. O manuscrito não ensinava a criar demônios. Ensinava a desenterrar o que já existia dentro de você e dar corpo. O texto final dizia: aquele que termina a leitura se torna a última engrenagem. Álvaro tentou queimar o manuscrito, mas o fogo se apagava antes de tocá-lo. Tentou rasgar, o papel parecia aço. Tentou jogar fora, ele simplesmente aparecia de volta na mesa. Na última madrugada, ele leu a linha final. E quando leu, algo se quebrou no ar, como se uma porta tivesse sido destrancada. A criatura completou a forma. Agora tinha rosto. O rosto de um jovem, chorando. O reflexo vivo do trauma que Álvaro passou a vida escondendo. Ele gritou, mas a criatura não o matou. Ela entrou nele. E Álvaro caiu, imóvel. Quando acordou, não era mais ele. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a porta aberta. Álvaro não estava mais lá, mas sobre a mesa, o manuscrito permanecia intacto. E agora tinha um novo lacre, uma nova inscrição, pronto para o próximo leitor. Horas depois, o pacote foi enviado para outro endereço. Sem remetente, sem registro. Apenas um novo nome escrito à mão. Talvez o seu.